Você que é da família SK Brasil, estamos chegando mais uma vez aqui na SK TV para você. Hoje, terça-feira, é dia de Por Trás das Traves, quando a gente traz um profissional aqui que você não está acostumado a ver falar no microfone. Então a gente vai dar a oportunidade dele explanar um pouquinho sobre o que faz, tá bom? Ó, com formação em ciência do esporte, pós-graduação em fisiologia do exercício, tem passagens por times como Ponte Preta e Amparo. Hoje é preparador de goleiros das categorias Sub-17 e Sub-20 do SK Brasil, João Gabriel Duarte. Fala, João. Obrigado, tudo bem, Serginho. cara? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. A oportunidade de falar sempre é interessante, a gente fala um pouco do nosso trabalho, do que a gente faz no dia a dia, porque às vezes o pessoal pergunta, né, não tem o conhecimento. Então é uma oportunidade bem interessante, eu que agradeço a oportunidade de falar. Sempre é o presidente que fala, os jogadores, né? Nunca o treinador de goleiro fala um pouquinho sobre... Ou o goleiro, né, quando vai muito bem. Cara, e fala um pouquinho sobre esse objetivo de estudar esportes, lá no comecinho, quando você começou a iniciativa que você teve, como é que foi isso? Então, assim, eu sempre gostei de esporte, né, e quando pequeno eu tinha vontade de ser jogador, né, mas na época eu jogava de atacante quando era criança e lógico que não deu certo, né, não tinha habilidade para isso. E aí depois ali no ensino médio eu me formei em administração ainda, né, técnico em administração, e a partir dali eu já sabia que eu queria trabalhar com esporte, e sempre com futebol. No final do ensino médio eu comecei a jogar futsal na escola, né, no gol, e ali eu peguei muito gosto. Então, quando eu já entrei na faculdade, eu já entrei querendo ser treinador de goleiro. E diz que goleiro do futsal é meio louco, tem que ser louco, né? Tem que ser louco. É só pancada na cara. E foi, e era o que eu me dava bem no futsal, era isso, principalmente a velocidade de reação e as situações de 1 contra 1. Então, de não ter medo da bola, de enfrentar ali no pé do jogador, né? Então, foi o que me chamou, que, né, destacou um pouquinho na época do ensino médio. E depois na faculdade também. E aí eu já entrei na faculdade querendo ser treinador de goleiro. Então, desde o meu primeiro dia, as minhas primeiras perguntas para os professores era sempre voltada para goleiro. E aí isso foi fomentando a minha vontade de estudar. Que legal. Porque na faculdade, assim, né, perguntar de goleiro era a mesma coisa que, assim, os professores falavam, não sei. Eu sei para jogador de linha. Então, assim, de pouquíssimos estudos para treinador, para parte de goleiro. Engraçado, as pessoas quando resolvem trabalhar com esporte, geralmente elas procuram cursos de educação física. Você foi por outro lado, né? Então, assim, foi um acaso também. Eu prestei para as duas, nas duas, assim, né, na verdade a minha história foi, quando eu saí do ensino médio eu já tentei direto, não fiz cursinho, fiz só um cursinho bem preparatório de 1 mês para tentar entrar na Unicamp. E foi um tiro só, falei, se eu passar, ótimo, se não, aí eu vou estudar, vou prestar outros. E aí deu certo, só que eu prestei para educação física como primeira opção e ciência do esporte como a segunda. Infelizmente, educação física era mais concorrido. Sim. E ciência do esporte, na época, era a segunda turma que ia se formar. Então, a concorrência era muito menor. Sim. Então, eu consegui passar. Mas, assim, foi muito bom porque, por ser uma segunda turma, eu tive muito mais oportunidade de iniciação científica, de crescimentos ali dentro da faculdade mesmo. Inclusive, me abriu portas depois, no final, no último ano, para estagiar no Paulínia, que era um clube também de formação, que formou o Fabinho, formou o Gabriel, que jogava no Corinthians, que não me recordo onde ele está, mas formou outros jogadores. Volante? Isso, tá no Internacional. Isso, ele mesmo. Então, assim, me deu uma oportunidade muito boa de iniciar no futebol, porque até então é um cenário difícil de entrar, né? Então, eu consegui entrar já no último ano, estar estagiando no Paulínia e ter contatos, enfim, e ali foi o começo da carreira mesmo dentro do alto rendimento. E como foi lá no início do Paulínia? Foi de bastante aprendizado? De lá você seguiu para onde? Então, foi bastante aprendizado porque o Paulínia ele tinha uma metodologia assim, única até então, que eles só trabalhavam com sistema de jogos. Então, todos os treinos deles, a metodologia era voltada para jogos. Então, assim, não tinha trabalhos técnicos. Quando queria trabalhar passe, era jogo reduzido, voltado com regras para trabalhar o passe. Lá você ainda não era treinador de goleiros? Então, na época que eu estive lá, eles não tinham treinador de goleiro. Então, eu entrei como um estagiário mesmo do Sub-14. Então, eu tinha uma função mais geral, inclusive, assim, clube um pouco menor, então eu fazia filmagem de vídeo, ajudava com suplementação, fazia de tudo um pouco mesmo. Mas conseguia desenvolver um pouco a parte de goleiros perguntando, principalmente para o treinador, para os outros funcionários, né, para os outros membros das outras comissões. Então eu consegui aprender um pouco ali entendendo. Mas ali não foi onde eu comecei a desenvolver mesmo a função de treinador de goleiro. Não pelo menos nessa primeira passagem. E aí depois de lá eu me formei e aí encerrou meu ciclo de estágio. Infelizmente não consegui continuar no Paulínia. Aí foi onde eu entrei em escolinhas de futebol.
E aí foi aquela correria de trabalhar o dia inteiro com iniciação mesmo. Também foi uma gama legal de poder criar exercícios. E aí ali eu trabalhava não só com goleiros, né? Então eu trabalhava com atletas de linha. Sim. Então desde crianças de 5, 6 anos até 18 anos praticamente. Então também me deu um repertório legal. Futsal ou campo? Campo. Principalmente society, né? Que é onde a maioria das escolinhas tem, né? Mas também tinha situações de treino de campo. E depois dali, fiquei 1 ano só nas escolinhas, e aí foi onde apareceu a oportunidade do Amparo. Mas antes ainda do Amparo, tive a oportunidade de fazer uma copinha pelo Paulínia, aí como treinador de goleiro. Mas foi só o tiro curto mesmo da preparação ali de dezembro, em janeiro, copinha, e aí já tipo encerrou a pré-temporada para a Copa São Paulo, né? Isso, mas bem curto mesmo, até porque, por exemplo, aqui a gente começou em outubro, praticamente, né? Lá eu me juntei ao grupo já em dezembro, praticamente. Fiz a parte junto com os goleiros, mas ainda assim eu ali muito cru ainda como treinador de goleiro, precisando evoluir muito e aprender. Mas foi uma experiência bem legal poder ter uma Copa São Paulo ali logo no início da carreira, né? Certo, e aí de lá, você, no Amparo... Aí depois acabou esse ciclo no Paulínia ali da Copinha, aí foi onde eu recebi a proposta para ir pro Amparo. E aí lá eu fazia principalmente o Sub-15, que era onde a gente disputava o Campeonato Paulista, Sub-14 e 16 como categorias de acesso, né, de formação, e outra que seria a categoria que a gente subia, né, do 15 já, porque assim, na época que eu trabalhei no Amparo lá ainda, era terceirizado, então o 11, o 13 e o 15 pertencia à empresa que hoje é dona de todo o Amparo lá, que é a Field, né? Então, na época, eles só tinham o 11, o 13 e o 15. Então, o processo acabava no 15. Então, a gente tinha alguns atletas do Sub-16 que ficavam, que a gente tentava negociar e encaixar com outras equipes. Mas foi uma experiência bem legal, porque, assim, até então o clube não tinha chegado tão longe nas fases. A gente conseguiu chegar numa terceira fase de Campeonato Paulista. Que legal. Então, a gente eliminou o Botafogo, eliminou algumas outras equipes, fez um campeonato bem interessante e acabou caindo na terceira fase ali. Mas para o clube em si, na época, foi uma conquista bem interessante, porque o Amparo não tem alojamento, uma estrutura um pouco mais simples, mas o trabalho lá sempre muito bem feito. E lá no Amparo foi mais ou menos que ano isso? 2015. 2015. Isso. E aí de lá você foi pra onde? Final de 2015 foi onde eu recebi a proposta da Ponte, e aí fui pra lá no começo de 2016 mesmo, no final do ano, na transição ali, em janeiro, eu já comecei na Ponte em 2016. Quanto tempo você passou na Ponte? 2 anos e meio. Bastante tempo. Foi um tempinho. No 15 também? Fiquei... Quando eu entrei era para fazer Sub-12 e Sub-14, que eram categorias que estavam sendo criadas na Ponte, que a Ponte não teria naquele ano o 11 e o 13. Então eles subiram, né, os atletas do 11 para o Sub-12 e do Sub-13 para o Sub-14. E o Sub-14 foi onde disputou a primeira Paulista Cup na época. E aí a gente, assim, eram 8 equipes e as outras 7 equipes eram equipes muito fortes, né? Que era Palmeiras, Santos, Red Bull, Desportivo... acho que era a Inter de Limeira, era a única equipe que destoava um pouco do cenário. Eu não lembro as outras, acho que era o Audax também. Inclusive joguei contra o Douglinhas, né? O Douglas, nosso treinador de Sub-17 aqui. Mas foi uma experiência bem legal, porque foi um campeonato bem difícil. Ainda não era de goleiros? Já como treinador. Isso. Desde a minha passagem do Amparo ali, né, na final da Copa São Paulo ali pelo Paulínia, dali já foi onde eu desenvolvi mesmo como treinador de goleiro. É que eu, por mim, eu sempre também tive esse lado um pouco de auxiliar, de estar sempre junto com os treinadores, tentando ajudar do que for possível. Inclusive aqui, né, eu consigo ter esse respaldo muito bom dos treinadores aqui também, estão sempre todo lado deles no jogo ali como auxiliar. E acho que graças à faculdade, né, graças ao que eu tive de experiência e também até por ter trabalhado com escolinhas, não ter trabalhado só com goleiros, eu consegui desenvolver um pouco esse lado também. E cara, para ser treinador de goleiro, assim, o cara que quer ser treinador de goleiro, tem um workshop? Se eu quiser ser treinador de goleiro, eu tenho que fazer o que agora? Começar por onde? A minha sugestão seria primeiro procurar o curso da CBF, né? Tem o curso da CBF para treinador de goleiros da base. A CBF oferece um curso. Isso, exatamente. Tem um curso. Tem boas pessoas também, tem bons workshops que oferece, né, inclusive treinadores que trabalham em São Paulo, Red Bull, Palmeiras, eles se juntam e fazem, né, rotineiramente alguns workshops que são bem interessantes para quem está começando principalmente. Mas eu acho que a minha recomendação principal seria o da CBF, pela gama dos professores, pelo que propõe, pela linha de raciocínio que é proposta dentro do curso. Então, minha dica seria essa e, lógico, acompanhar nas redes sociais e YouTube também os treinadores mais consagrados, que eles postam bastante ideias de treinamento.
Lógico que tem, assim, tem treinadores que só postam e não postam o porquê da ideia daquele trabalho, né? E aí quem vai fazer, às vezes, só replica e não entende o que está replicando. Não sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Só faz igual, né? Exatamente. E aí eu acho que esse é o grande perigo, né? Da gente replicar coisas que a gente viveu só e não sabe exatamente por que está fazendo, ou porque viu e coloca da mesma forma, né? Então, mas assim, por isso que eu falo do curso, que eu acho que ali vai conseguir entender o porquê dos processos. E como é que você chegou a SK Brasil? Então, depois que eu saí da Ponte, né, depois de 2 anos e meio, eu tinha um treinador de goleiro que trabalhava lá comigo na Ponte, que trabalhou com o Eduardo Andriati, nosso coordenador. Sim. E surgiu uma possibilidade de fazer um CBF Camp. E eu, né, tava parado até então, né, logo que eu saí da Ponte, eu tentei processos em 2 equipes que acabaram não dando certo. O Edu me ligou, falou, eu tenho essa possibilidade, o Douglas te indicou, te interessa? Eu falei, para mim, com certeza, né? Assim, nem só pelo lado financeiro, mas pelo lado de movimentar, aparecer, conhecer gente, né? E aí foi quando eu fiz o trabalho com ele lá no CBF Camp em Atibaia, né? Era no Hotel Bourbon, então baita estrutura, até o Du brinca bastante, né? Que eu quase mordo tiro de chinela havaiana, porque eu vou falar para você, a refeição lá era excelente. E aí eu consegui mostrar um pouco do meu trabalho para ele ali. E ele viu o nível de organização, as progressões metodológicas que eu propus para um camp, né? Ele chamou bastante atenção. Então, quando teve a oportunidade aqui, isso já em 2019, né? Comecei no projeto aqui. Isso. 2019, em abril mais ou menos, foi quando ele me ligou. Falou, João, tem a possibilidade, uma entrevista te interessa? Falei, óbvio, interessa. E nisso eu já tinha voltado para o Amparo de novo. Sim. Até para não ficar parado, surgiu a possibilidade do Amparo, eu voltei para lá para o 15 e 17. E estava disputando o Campeonato Paulista, mas fui para essa entrevista. E aí, entrevista com o Edmilson, né, junto com o Eduardo, e aí depois acabou dando certo, graças a Deus. Show de bola. Me fala uma coisa, quais os atributos iniciais, assim, que o goleiro precisa ter? O goleiro? Olha, na minha opinião, assim, hoje, pelo mercado, se pede muito o biotipo, né, questão de envergadura, de tamanho, tudo, mas eu acho que o fundamental é a coragem. Assim, uma coisa que não tem como você ter um goleiro que não tenha isso é a coragem, até aquela um pouco, a gente estava brincando um pouco da loucura, né? Porque ter medo da bola, ter medo de choque com o adversário, esses pequenos detalhes que vão interferir numa tomada de decisão boa, eles são cruciais. Então não pode, tem que ter coragem, tem que ter um pouco de loucura, tem que não ter medo da bola, do choque, enfim. Acho que é uma das principais características. Eu tenho um tio que ele é baixinho assim, né? Mais ou menos a minha estatura, um pouquinho mais alto só. E diz meu pai que ele era um goleiraço, assim. E ele teve a oportunidade de fazer teste no São Paulo, no Juventus, na época, que disputava a elite do Paulista e tal. E não passava por causa do tamanho, cara. Isso um tempo atrás, né? Isso muito tempo atrás, anos 80. Então, e hoje tá, assim, um pouco mais, até mais chato isso, né? Mais impeditivo ainda. Né? Piorou bastante. Então, assim, a gente pega grandes equipes que no Sub-13, por exemplo, o goleiro já tem 1,90 m. Com 13 anos. Então, assim, e às vezes, isso eu passei um pouco na Ponte também, eu tive um goleiro que eu trabalhei lá, e a gente fez o acompanhamento, o pico de maturação dele era tardio, isso no Sub-14, e a gente apostava no crescimento dele, era um bom goleiro, tinha um bom, assim, um nível de entendimento de jogo. Tecnicamente, ele era ainda mais fraco, até por causa da maturação, né? Então, ele tinha um bom fundamento, mas a força física em si não era tanta. E realmente a maturação dele foi tardia, mas naquele momento a Ponte não optou por esperar, optou por liberar ele. E aí, 2 anos depois eu fui trabalhar com ele de novo, já no Amparo, dali, e ele tinha batido, acho que 1,89. Olha só. Então ele teve realmente o estirão um pouco mais tardio, mas bateu o estirão. Então assim, esse é outro problema também, né? O conseguir esperar o nível de maturação atingir, né? Cara, e o pior é que não é uma escolha, né, cara? O cara tem que ter a sorte de, geneticamente, ele ser adaptado a posição, né? Exato. E, assim, a gente vê, às vezes... Deve ser frustrante pra quem é baixinho e quer ser goleiro, que às vezes o cara gosta de pegar no gol, mas não tem estatura. E às vezes é um problema, porque a família às vezes faz um investimento muito alto, porque existem esses tratamentos, né, de crescimento, né? Sim. Só que às vezes eles são, não vou dizer muito agressivos, mas eles são pouco agressivos, sim. Porque é a base de hormônio, né? Então, assim, às vezes o adolescente, enfim, a criança vê que não vai atingir, ele começa a fazer e às vezes o tratamento acaba sendo um pouco mais agressivo. E assim, nunca é certeza, né? Se crava muito, vai chegar a tal altura, mas nem sempre se tem essa certeza,
né? Uma coisa assim, até a gente faz aqui alguns testes, não vou falar exames, mas testes, né? De projeção de crescimento, e eles não são assim 100%, né? Tem outros fatores que interferem, como o sono, alimentação, o próprio treino em si, né? A carga, né? Pode diminuir também essa margem de crescimento. Então é difícil cravar. E para um possível garoto que está assistindo a gente, enquanto ele não tem um clube, como é que ele pode treinar? Se ele gosta de pegar no gol, assim, qual que é a dica que você dá? Assim, Então, hoje tenho visto que cresceu muito essa parte de academia de goleiros, né? Elas cresceram bastante. Antigamente tinham poucas, né? Inclusive uma das primeiras que começaram foi de Americana, do Vander, né? E aí, assim, hoje cresceu bastante. Então, hoje a demanda de treinadores de goleiro que oferecem treinamentos, ela é grande. A grande dificuldade é em relação a entender o que o trabalho, o que aquilo que o treinador de goleiro oferece pode realmente evoluir ou não. Porque é o que eu estava falando para você, também tem bastante pessoas, assim, bastante treinadores que replicam, né? E não conseguem fazer com que o atleta evolua realmente, né? É como um personal por um personal, vamos dizer assim. Mas tem muitos bons profissionais também que estão no mercado e que com certeza agregaria muito para esses que querem começar ou que estão começando, né? Boa, tá aí a dica. Deixa eu dar um recado aqui para você, falar da Air Fryer Mondial, que é linda e prepara tudo sem óleo. Você que gosta de peixe, frango, carne, quer assar uma picanha, uma banana, faz até pudim e bolo. Tudo é com a Mondial, porque Air Fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. E mandar um salve também pro pessoal do Futebar e Açaí, ó, que sempre tá mandando aqui os lanchinhos pra gente das nossas gravações, dos nossos podcasts ao vivo, e é muito bom. Você comeu ali, né, João? Uma delícia. Nossa, bom, né? Bom demais, bom demais. Bom demais. E você que quiser conhecer o Futebar e Açaí, reunir a galera, ir lá tomar uma cervejinha, comer um lanche, assistir o seu time do coração, aqui no centro de Santana de Parnaíba, tá bom? Futebar e Açaí tá com a gente, valeu, um grande abraço a todos. Recomenda, com certeza. Recomendado, muito bem recomendado. Fala o seguinte, treino físico, cara, a diferença para um goleiro e para um jogador de linha, como que funciona isso? Porque eu não sei quem que falou aqui, alguém falou aqui pra gente, foi o Ferreirinha teve aqui com a gente, e ele falou, né, que o centroavante corre uma quantidade diferente de um lateral, que corre uma quantidade diferente de um goleiro, enfim, como que funciona o treinamento físico? Então, a parte física do goleiro ela é completamente diferente do jogador de linha, né? Até porque a do goleiro ela é anaeróbia, né? E em grande maioria a alática, que são ações de curtíssima duração, de até 10 segundos. Então, assim, o principal do goleiro é isso, dentro das ações dele, né? Então, o metabolismo é bem diferente. Então, assim, o que assim, eu particularmente tento fazer, tem algumas coisas que eram feitas muito antigamente, que era a quantidade de bolas grandes, né? Então, assim, fugia bastante do metabolismo que era até uma resistência anaeróbia muito grande. Estou falando um pouco mais do lado científico, né? Mas o que eu tento fazer são bolas curtas e rápidas. Então, ações que sejam de explosão máxima, mas que seja de duração curta. De reflexo ali, né? Velocidade e reação. Velocidade e reação, desculpa. Vou explicar o porquê. Velocidade e reação, porque o reflexo ele é inconsciente. São aquilo que a gente fala de, né, aquele martelinho no joelho que é inconsciente, que o joelho dobra. Sim. Ou de quando você vai pegar alguma coisa quente, esquenta e tira a mão. A velocidade de reação ela é treinada, então ela é um estímulo que você consegue evoluir. Já o reflexo não. O reflexo é um sistema de defesa do corpo, né? Então, a velocidade de reação você consegue trabalhar e aumentar e melhorar ela. Já vou mudar minhas narrações, hein? Não vou chamar mais de reflexo. Aquelas defesas do João Pedro lá, é velocidade e reação. E elas são trabalhadas bastante. A gente trabalha muita situação de velocidade de reação com eles. Então, que eu acho que é o diferencial do trabalho que a gente consegue fazer aqui no SCA. É justamente isso, forçar muito com não só a parte técnica, mas a parte da tomada de decisão, somada, lógico, a velocidade de reação, que ela faz parte do trabalho físico, né, dos goleiros. Sim. Então, assim, a parte física dos goleiros principal é a potência, né? Então, ser um goleiro muito explosivo, muito rápido, dentro do limite físico dele, lógico, porque a gente pega características diferentes, né? Então, se a gente comparar, por exemplo, a estrutura muscular do Lucas, goleiro do Sub-20, comparar a estrutura do Vinícius, que também é um goleiro do Sub-20, são duas estruturas musculares diferentes. Mas dentro das suas capacidades, ambos têm que ter a velocidade e a potência muito, muito alta, né? No melhor do possível deles. Então, a gente tenta trabalhar muito dessa forma. E isso é só metodologia de trabalho, né? Você carrega ela desde quando você começou a ser treinador de goleiros ou dependendo do clube onde você passa, isso muda? Porque para os jogadores de linha, os clubes têm a metodologia, né? O SCA tem a dele, outros clubes têm a dele. E para um goleiro, você carrega para onde você vai ou depende do clube?
Então, aqui no SCA, pelo Eduardo, pelo Edmilson, eu tive a oportunidade de escrever a metodologia aqui do SCA. Então, a metodologia do SCA, ela começou comigo, né? Então, eu que escrevi, junto com o Eduardo. Nos outros clubes, depende muito do departamento. Por exemplo, na Ponte, na época que eu passei, quem comandava bastante era o treinador de sub-20. Mas não se tinha uma metodologia desenhada. Então, assim, se tinham ideias. Né? E dentro da época que eu passei na Ponte, com um coordenador metodológico como o Eduardo, aqui no caso, eu tinha o respaldo de trabalhar da forma que eu gostava de trabalhar, que é essa. Então, assim, a minha preocupação, lógico, é o desenvolvimento técnico, com certeza, mas principalmente o desenvolvimento cognitivo. Fazer o goleiro entender do porquê aquela técnica e quando utilizar, como utilizar. Porque se a gente for pegar e analisar os erros, normalmente eles não são só erros técnicos, eles são erros de tomada de decisão errada, né? Então, assim, sai, não sai, aquela dúvida, ou antecipar uma bola do jeito errado, enfim, não são só erros técnicos, mas muito de cognitivo, de tomada de decisão. Então, a minha linha sempre foi essa. E depois, quando teve essa mudança política dentro da Ponte Preta, eu sofri um pouco de resistência em relação a poder continuar trabalhando daquela forma. Porque se falava que eu tinha que desenvolver só o técnico, não esse lado. Mas fica querendo fazer o goleiro jogar com o pé, fica fazendo isso, aquilo. Então, eu sofri um pouco de resistência quando teve essa mudança. Vamos falar disso já já. Então, assim, depende muito, sim, do clube, do que tem de filosofia. Então, mas aqui no SCA eu consegui trazer bastante o que eu acredito e casou ser muito do que o clube acredita também. Né? Quando a gente teve a MVP também me ajudou muito a escrever a metodologia, então tudo que eu falava era o que eles pensavam, era o que eles falavam, até me empolgo quando falo da metodologia. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Legal, me fala o seguinte, tem vezes que os goleiros quase não pegam na bola, porque o adversário não ataca, às vezes seu time tá mais com a posse de bola. Como que mantém o goleiro concentrado? Porque às vezes vem uma bola no jogo. Sim. Você conversa com eles assim durante a semana? Você utiliza alguma técnica assim para manter a concentração? Eu acho que vai muito do goleiro mesmo, da gente conseguir construir isso desde baixo, porque assim, o que a gente pede muito para os goleiros é que nesse momento, quando não vem, que eles estejam atentos na cobertura, então ele já está ativo de alguma forma, porque ele tem que estar prestando atenção na bola, prestando atenção na movimentação da nossa linha, prestando atenção nos movimentos do adversário, porque esses jogos eles são os que mais enganam, né? A gente tá apertando, daqui a pouco a gente toma um contra-ataque. Uma espetadinha do adversário. Exatamente. Então, assim, ele tem que estar atento fazendo a comunicação da linha defensiva e, ao mesmo tempo, gerindo o espaço atrás da linha. Então, assim, por isso que a gente tende a ter nossos goleiros mais concentrados nesse tipo de lance, porque é uma coisa que a gente cobra. Então, quando o nosso time tá atacando, né, pra ele estar lá embaeixo do gol, parado, tomando um cafezinho, né? Vamos lembrar do Marcão, né? O Marcos já tomou, já na Libertadores. Exatamente. Então, e grande ídolo, eu, assim, gosto muito do Marcos, né, principalmente pelo que ele fez pela seleção e pelo Palmeiras também, então... É porque tava frio pra caramba, ele pediu café porque tava muito mas assim, são outras épocas, outras escolas também, né, hoje o futebol, ele evoluiu muito e ele pede para que o goleiro esteja mais atento, né, mais participativo no jogo do que só nos momentos defensivos, né, então é essa forma que a gente trabalha para o goleiro estar mais atento, ele tá concentrado em todas as informações, não só quando tá defendendo. E por falar em participativo, a gente pode falar um pouquinho agora sobre esses goleiros que jogam com os pés. Tem especialistas aí, comentaristas e tal, que dizem que nos tempos atuais, da base, se o goleiro já não souber jogar com o pé, ele já vai perder espaço. Queria que você falasse sobre isso daí, qual a importância disso, se você treina isso com os garotos aqui no SCA Brasil, se você apoia esse tipo de jogo, muita bola recuada, o goleiro às vezes apertado pelo atacante, como é que você enxerga essa filosofia de goleiro com o pé? Eu acho que é o que eu tava te falando, assim, o futebol evoluiu muito e pede que os goleiros sejam mais participativos, porque também tem essa parte de pressionar mais, né, isso, assim, principalmente com o Guardiola, começou a crescer mais, essa parte de pressionar o adversário, e aí o goleiro mais ativo participando também, ele é importante nessa fase de construção, né, infelizmente, assim, eu acho que isso vai muito também de cada clube, tem clube que não vai querer que o goleiro jogue com o pé, e o goleiro vai jogar lá atrás, não vai fazer cobertura, o objetivo principal dele é defender. Mas dentro do cenário mundial isso tem crescido. Dentro aqui do SCA a gente trabalha bastante, sim, porque é importante. O problema foi o Neuer. Quando o Neuer começou a jogar com os pés, aí o pessoal falou, peraí, o Neuer tem a qualidade do Beckham jogando com os pés, vamos colocar todos os goleiros para jogar com o pé agora. Mas, a gente tem alguns casos, né, de goleiros aqui no Brasil, como o Felipe Alves, mas isso também já na era Neuer ali, né, mas eu acho que não sei se ele tem a mesma idade que o Neuer, um pouco mais velho.
A gente tinha o Rogério Ceni, um grande batedor de faltas, mas aquela coisa de... Também, se você for pegar, não era tão utilizado, porque também no modelo também não era tão impositivo físico. Ele batia falta e pênalti, mas o zagueiro não tocava a bola pra ele. Mas por quê? Não tinha tanto essa questão de pressão. Bem observado. Não tinha tanto essa questão de pressionar, né? Hoje tem muito essa parte de pressionar. Se você não tem um goleiro que joga com os pés, provavelmente quando a bola voltar nele vai ser chutão, né? E aí você coloca a bola que estava em sua posse em disputa. Então por isso que se evoluiu muito essa necessidade de trabalhar o goleiro com os pés. Eu gosto também particularmente, acho importante. Visto até, se você lembrar do nosso jogo contra o Red Bull agora, nesse último em casa, o Cão foi importantíssimo nessas ações com o pé. Em outros jogos, o próprio JP também trabalha muito bem isso. Estou falando de dois goleiros que são mais próximos, né, que são das categorias que eu tenho trabalhado mais. Mesmo estando como coordenador, né, vou falar das categorias que eu estou mais perto mesmo. Sim. E a gente trabalha bastante isso desde o 15, o Thiago também trabalha bastante isso, a parte com os pés. Não só o fundamento, mas, de novo, a parte de tomada de decisão. Porque não adianta a gente trabalhar o goleiro, faz um passe de chapa aqui, faz um passe de chapa ali, domina aqui e tal, mas na hora do jogo, a hora que vem o adversário pressionando, aquela bola quicando, dependendo do campo, o nosso zagueiro acaba se escondendo um pouco para receber. O que ele vai fazer? Então a gente tenta trabalhar o máximo possível para que eles, dentro do treino, eles consigam entender as decisões. E para que ele não chegue no jogo, eles possam tomar a melhor decisão. Seja ela fazer o passe, dar o corte no adversário, dominar, orientado e conseguir girar o jogo, ou resolver a bola. Tem momento que eles vão ter que fazer o simples. Então a gente trabalha muito isso para que eles tomem a melhor decisão sempre. Boa. E se algum goleiro seu falar, professor, quero bater falta, quero treinar falta. Tem, viu? Tem o JP1. Ele enche o saco pra caramba. Treina. Ele tá louco pro Douglas dar oportunidade. Aí não é comigo, né? Agora mas não é tá treinando bem? Treina bem. Não vamos entregar muito ouro não, né? Porque vai que o adversário tá assistindo aí. Treina bem. Pior que treina bem. A canhotinha dele é boa. Vamos ver quando ele tiver a oportunidade, a gente vai saber. Vai ter que ser num jogo que esteja tranquilo, né? Cenário favorável, porque senão o Douglinha vai morrer do coração ali, né? É verdade. Me fala o seguinte, quando você tá ali acompanhando o jogo do banco de reservas, você se fica mais focado no trabalho do goleiro ou você consegue ver o jogo como um todo? Não, consigo ver um jogo como um todo. Que eu falei pra você, que eu acho que é uma coisa que eu consegui aprender dentro desses anos de várias coisas que eu vivi dentro do futebol. Eu consigo ajudar um pouco mais. Lógico que a minha visão vai ter os feedbacks pro goleiro voltado, obviamente, mas eu consigo ajudar de outras formas também. E uma coisa que até os treinadores conversam bastante com eles, que eles gostam, eles pedem muito, eu falar muito no jogo. Então, assim, eu tento ser muito comunicativo, assim, de motivar o time, de reagir pós-perda, né? Perder a bola, reage. Orientar, vamos, abaixa, volta de novo, acerta. Às vezes converso com os treinadores em relação às mudanças, do que a gente vai fazer, do que não vai, se o jogador tá bem, se não tá. Tentando atuar como um auxiliar mesmo, né? Então, se, por exemplo, o Nogueirão, quando trabalhando com ele ali, às vezes ele tá mais nervoso, eu tento acalmar ele mais, converso com o quarto árbitro, converso com o árbitro, falo, calma, professor, deixa que eu falo, senão você vai ser expulso, né? Já lembra ali contra... isso. Lembra ali contra o Lagarto? Calma. Aquele dia contra o Lagarto foi engraçado, porque... Na copinha, né? Porque ele tomou um cartão amarelo por reclamação, ok? E aí a gente fez o gol e teve alguns atletas que invadiram. Isso não pode, né? É cartão amarelo. E aí ele foi tentar comprar o... Não, quem invadiu fui eu. Aí o quarto árbitro, foi você? Então tá amarelo pra ele também. Aí o árbitro expulsou ele e falou, não, mas eu não acredito que você fez isso. Deixa quieto. Então foi engraçado esse caso, mas eu sempre tento estar ali controlando, tentando ajudar, acalmar quando tem, quando precisa. Quer que eu falo? Não, João, fala com o Douglas, que é muito assim, João, fala com o pastor lá. Eu vou lá, pastor! Então que a voz ajuda, né? Então é assim, tentando ajudar eles o máximo possível ali nas rotinas do jogo, né? Legal. E claro que todo jogador gosta de um treino específico, mas tem algum que eles torcem o nariz assim, faz careta quando tem que fazer? Os goleiros? 10-0. Como é essa? O 10-0 é aquela que a gente chama até de marcação de palco, né? Começa a jogada lá, construindo, cruza, finaliza, mas não tem oposição. Então, são jogadas que acontecem, que a gente vai trabalhar pro jogo, mas a finalização é só contra o goleiro. Então, assim, é o goleiro contra 10. Caraca. Então é sempre bolada. É sempre bolada, é perto. E aquela coisa, né? Conforme a categoria mais nova, às vezes chega na cara do gol, ali não tem oposição, é só ele e o goleiro. Eles não trabalham tirar, eles afundam o goleiro. Então os goleiros ficam doidos com o 10-0. O JP é um que ele ama fazer o 10-0, só que não, né? É o contrário. Só que não. Ele detesta.
Mas a gente faz, né? Fala, calma, trabalha, faz a base, não precisa, lógico, assim, a gente obviamente fala, posiciona bem só, não precisa ir pro choque, porque querendo ou não, ali é uma situação um pouco mais de risco pro goleiro, Sim. né? Mas faz o posicionado, vai bem, trabalha bem. Sim. Mas esse é o trabalho que eles mais detestam, assim. E de trabalho com um treinador de goleiro, normalmente eles adoram todos, não tem. Eles até pedem às vezes quando a gente não faz alguma coisa, eles pedem para fazer um determinado trabalho para como complemento. Bom, muito bom. Você tem alguma inspiração na carreira, cara? Alguém que você se inspira ou algum método de outros clubes que você gosta de trabalhar? Então, assim, que eu vejo muito, principalmente que eu me espelho em parte de batidas, de chutes, né? Eu gosto muito do Mauri Lima, que era do Corinthians, hoje está no Grêmio, e do Arzu, né? O Arzu, quando a gente fala de ambidestria, Santos, né? Exatamente, e você um caso excepcional. Né? Eu tento ser. Você tenta? Não consigo falar que eu sou ainda, até porque, assim, né? Nos vídeos, lógico, vai sair sempre os bons, né? Os chutes sempre os perfeitos, né? Mas a gente erra também, a gente erra. Mas, assim, é o que eu falo pra você, dentro da metodologia que eu tento trabalhar, porque, assim, o que eu tento fazer, vencer o goleiro no treino. Então, muitas vezes, o trabalho pro goleiro é sempre, bola aqui, cai aqui, faz a cama aqui, enfim. O que eu tento trazer pro trabalho, que é o que eu acho que vai acontecer no jogo, é tentar vencer o goleiro. Então, é um desafio. Então, quando eu faço chute, eu tento tirar o máximo possível. Eu tento fazer chutes mesmo para fazer gol, porque é ali que ele vai evoluir. Então, acho que a forma de trabalhar os goleiros é tirar eles da zona de conforto. Então, se a gente bater só chute para ele defender, como que ele vai evoluir? Quando chegar no jogo, o atacante quer o quê? Fazer o gol. Ele quer tirar do goleiro. Então, é o que eu tento trazer para os trabalhos. Então, às vezes, a gente erra por tentar tirar o máximo possível, né? Por forçar o máximo possível eles a sair da zona de conforto. Mas eu tento, assim, a minha esquerda ela evoluiu bastante de alguns anos para cá. Até colegas meus que trabalham na Ponte Preta, né? A SKTV fez uma matéria sobre ambidestria, né? E aí alguns colegas meus de Ponte Preta, de Amparo, eles, caraca, como evoluiu. Eu falei, uma hora tinha que chegar, né? E qual o tamanho do diferencial quando o treinador de goleiro bate com as duas pernas, cara? Por que é tão melhor? Eu acho justamente, assim, na minha visão, por dois motivos. Primeiro, para nós. Porque, assim, imagina um treino normal, vamos dizer aí, um treino mais pegado de uns 50 minutos, 1 hora de trabalho, a gente vai chutar em média aí umas 150 bolas, se não mais, dependendo do tipo de trabalho. Agora, você imagina essa carga numa perna só. Agora, você imagina você conseguir dividir 75, por exemplo, de 150 chutes. Então, ajuda muito a gente no fim do dia a ter dor nas duas pernas, não muita dor em uma só. Pouca dor em duas. Melhor do que muito em uma. Vai andar de muleta depois. E foi assim que eu consegui desenvolver a esquerda, por uma lesão na direita. Então, eu tive um descolamento do tendão do adutor. Foi uma dor, assim, quase insuportável. Ambidestria forçada, né, mais ou menos. E ali que eu falei, opa, mesmo ruim, eu preciso começar a desenvolver. No dia, na semana que eu tive a lesão, eu estava no Amparo. A gente tinha um jogo importante contra o Red Bull fora. Foi, assim, muito difícil conseguir aquecer os goleiros, porque muita dor, mas a gente tem que se virar, né? Não adianta, com lesão ou não, a gente tem que estar lá trabalhando. E aí foi ali que eu comecei a desenvolver um pouco mais a esquerda e vi a importância de desenvolver, primeiro por esse motivo. E o segundo, pela própria filosofia do meu trabalho de tentar trazer para o goleiro o máximo possível de situações de jogo, a gente tem que ter. Porque vai ter um batedor de escanteio com a perna esquerda, vai ter um batedor de falta com a perna esquerda, vai ter um extremo que vai entrar e vai finalizar com a perna esquerda. Então, tentar trazer isso para o goleiro para que ele não se acostume e não mecanize movimentos só com a perna direita. Porque no jogo ele vai ter isso, ele vai ter o cara que bate com a esquerda, ele vai ter o cara que bate com a direita, ele vai ter o cara que erra e acerta o gol. Enfim, então, de tentar trazer para eles o máximo de situações de jogo possível. Certo. Seleção brasileira tá com 3 goleiraços, né? Talvez seja... a Copa do Catar agora vai ser a que a gente tem menos contestações no gol da seleção, né? Com certeza. O que você acha desses 3? O Alisson, o Ederson e o Everton? São goleiros excepcionais. Qualquer um pode ser titular, né? E assim, o que eu acho legal é que é muito difícil acontecer isso, lógico, se tratando de Copa do Mundo, mas você tem 3 goleiros de características até um pouco diferentes, né? Então, assim... porque é muito difícil isso acontecer, de novo, reforço, mas por que não, às vezes, casar o goleiro com a característica do jogo, né, do que vai encontrar no jogo. Então, se é um jogo que você precisa ter um goleiro que jogue mais com os pés, por que não o Ederson jogar?
né? Se você precisa de um goleiro que tenha mais efetividades ali, mais ações de cobertura de saída de gol, por que não o Alisson, né? Ou o Everton, enfim. Então, por que não casar as características? Como a gente tem feito bastante no Sub-20 isso. Até porque com as mãos os três vão muito bem. Exato. Você não vai perder porque você tá colocando o Ederson que joga melhor com os pés. Não, exato. Os três são muito bons, mas às vezes um destaca um pouco mais uma característica, o outro destaca um pouco mais na outra. O Everton pode ser considerado um ótimo pegador de pênaltis também, exceto pelas últimas disputas de pênalti do Palmeiras. Não foi tão feliz. Exatamente, mas isso também tem muito do estudo, né, do que consegue, porque assim, hoje, querendo ou não, a análise de desempenho ela é importantíssima nos pênaltis, né? Então, quando você consegue ter uma análise muito bem feita, isso favorece. Lógico que a decisão sempre vai ser do goleiro. Eu sei que o Tange bate no canto direito, né? Não é porque ele sei que ele bate no canto direito que ele vai realmente bater no canto direito. Sim. Eu vou esperar o máximo possível ou vou tentar forçar ele a mudar o canto para que ele possa ter mais dificuldade, errar, enfim. Mas por que não casar a característica do goleiro com o jogo, né? Mas é muito difícil, porque tem uma coisa que os goleiros pedem muito, que é o ritmo de jogo, né? Então, assim, a gente ainda estava comentando, a gente tem feito isso no Sub-20 de conseguir revezar os goleiros. Então, assim, eu acho que se a gente for pegar aí do Sub-20, pouquíssimos clubes têm 3 goleiros que jogam no mesmo nível, praticamente muito bem, como a gente teve os 3 nossos goleiros jogando. E cada um tem uma característica um pouco mais diferente uma da outra, um do outro, né? E que casa melhor com o jogo, por exemplo. Então eu acho isso interessantíssimo, mas é difícil isso acontecer. Eu ia perguntar sobre se tem alguma técnica pra defender pênaltis, pra saber onde o cara vai bater, mas aí eu vou entregar muito ouro, né? É melhor não, deixa pra próxima. Quer comentar um pouco sobre, assim, se você quiser básico falar. Por cima? Tem algum jeito de saber assim? Eu acho frente a frente ali? Eu acho que na frente a frente eu falo muito pros goleiros que o que conta mais é a personalidade. Eu acho que nem só aquilo de, eu vou olhar o movimento do quadril, lógico que isso conta também, mas eu acho que quanto mais você conseguir desestabilizar o batedor, para mim, a melhor ferramenta. Então, assim, mexer com ele de alguma forma, porque hoje, querendo ou não, está muito em alta, eu vou usar outro termo técnico, o batedor goleiro dependente, que é aquele que espera o goleiro fazer algum movimento antes para poder virar o pé. Só que na Ponte Preta, na época que eu estava na Ponte, a gente disputou a Paulista Cup, e ali a gente, como todo final de jogo tinha disputa de pênalti, meu coordenador na época me deu, acho que 6 ou 8 artigos científicos e falou, toma, estuda, tudo sobre disputa de pênalti. E ali a gente conseguiu perceber que o batedor goleiro dependente ele tem maior chance de errar. Por quê? Quanto mais próximo da bola, mais difícil é o movimento, menor é a alavanca, menos força ele coloca. Então, aumenta muito, a não ser que realmente você tenha um jogador de nível extraordinário que consegue mudar a decisão dele no milésimo de segundo final ali. Mas, normalmente, ele vai errar. Ele vai mudar o pé, ele vai bater mais fraco. Então, desestabilizar o máximo possível o batedor e esperar. É difícil. É muito difícil numa disputa de pênalti você conseguir esperar. Os goleiros reclamam muito, mas, João, é impossível esperar. Gente, vamos trabalhar. Se eu não pego, se ele bater treinar. Forte, eu não pego. Mas é o que eu falo pra eles, mas o pênalti muito bem batido na bochecha, você não vai chegar. Você tem que pegar o pênalti mal batido e ele vai acontecer. Ele vai acontecer, porque é isso. Hoje tá em alta os grandes jogadores querer ser goleiro dependente, ir devagar pra bola, virar o pé no último minuto. E os meninos acham bonito isso. Então eles querem replicar também. E aí a chance de errar aumenta. Então assim, eu falo pros goleiros, espera e vamos trabalhar para defender principalmente os pênaltis mal batidos. Eles são as nossas obrigações. O pênalti cavado, o pênalti que vem mais no meio, que vem no meio altura, esse é a nossa obrigação defender. É isso. E para encerrar, você estuda nas horas vagas? Como é que você estuda? Cara, vou falar pra você que ultimamente nas horas vagas eu tenho descansado, viu? Porque quase não tem horas vagas. Porque de manhã sub-20, à tarde sub-17, acompanhando um pouco ali junto com o Thiago sub-15, mas lógico, né, só acompanhando. Mas chega no fim do dia, a perna, exausto, o cansaço tá grande. O que eu consigo fazer é acompanhar bastante páginas, né? Então, falando sobre goleiros, sobre treinamento de goleiros. Agora, para outubro, eu consegui, junto ao clube também, fazer a licença C da CBF e a licença de treinador de goleiros do profissional da CBF. Então, ali vai ser uma parte onde eu consigo estudar. Lógico que a gente tem que estar sempre em evolução, sempre acompanhando, mas eu sou muito grato a Deus por ter me colocado na Unicamp lá também, porque o que eu consegui ter de aprendizado lá, eu vejo que até hoje ele continua atual. Então o que eu consegui estudar na época lá, até hoje me ajuda muito. Então isso é faculdade de quase 10 anos atrás, então me ajuda bastante ainda hoje. Mas lógico, sempre a gente tem que tentar manter atualizado. Então às vezes eu consigo fazer um curso ou outro para estar acompanhando, mas principalmente eu acho que me ajuda muito, outra coisa que me ajuda muito é conversar com os treinadores de goleiro.
ver o que tem sido feito, falar sobre treinamento de goleiro quando a gente se encontra. Tive a oportunidade, quando veio o Vasco aqui, de conversar com o coordenador da base, lá da parte de preparação de goleiro, que é o Ivan Garcês, que tem uma experiência gigantesca no próprio Flamengo, trabalhou fora do país, enfim. Então a gente falando sobre treinamento. Então essas horas que agregam bastante. Conhecimento, né? Exato, exato. E quem é o melhor goleiro do mundo atualmente? Difícil, hein? Difícil pergunta, viu? Porque, assim, os grandes... Eu não consigo nem te citar um nome na minha cabeça, porque eu acho que, assim, os grandes goleiros que estavam nessa última geração, eles estão começando a chegar no fim da sua carreira e estão surgindo outros nomes que são, né, excepcionais. Então, é difícil cravar, mas eu falo pra você que o que o Neuer fez, realmente, ele foi revolucionário, né? Porque um goleiro jogar fazendo função de líbero, às vezes, no meio de campo, cobertura no meio de campo, até então era loucura, né? Era loucura. E jogar com os pés como jogou. Então eu acho que o que ele fez nessa última geração, para mim, ainda continua sendo um cara diferente. Mas é o que eu falei para você, acho que a evolução tem sido tão grande dos goleiros que é difícil cravar um hoje. Na sua opinião, o que você acha? É difícil falar também. Porque quando você pensa no melhor goleiro, vem uns 3, 4 nomes na cabeça e você fala, e aí? Eu gosto muito do Courtois. Oi? O Rogério Ceni já não... Agora ele é treinador, mas eu gosto muito do Courtois, cara. Talvez se eu fosse escolher um goleiro pro meu time hoje, eu escolheria o Courtois. Eu acho que em jogos decisivos ele aparece. Ele foi muito bem, né? Principalmente na final da Champions, né? Então, assim, e você vê, o próprio Alisson também, um outro goleiro. Grande o goleiro. Ederson, né? Então, assim, graças a Deus, os goleiros brasileiros sempre estão... O Brasil tá tranquilão. E até pegando o gancho para falar também, assim, a gente, quando eu falo da atualização, a gente não pode esquecer uma parte fundamental da escola brasileira, que ela vem de muitos anos, que é a escola técnica mesmo, né? O goleiro brasileiro, ele é conhecido mundialmente, principalmente pela técnica um pouco mais refinada. Então, quando a gente compara os goleiros brasileiros com um goleiro mais europeu, né, a diferença principal é a técnica. Então, até tinha um vídeo de acho que 1 ano, 2 anos atrás, comparando o Neto, que estava no Barcelona, com o Ter Stegen. Né? Então, assim, o mesmo movimento, o mesmo chute, um faz um movimento não tão limpo, mas resolve a bola, resolve o problema, e o outro um pouco mais, né, o brasileiro um pouco mais, já biomecanicamente falando, mais limpo o movimento, mais coordenado, com o braço atrás, que a gente fala muito, né, das ações técnicas. Então, a escola técnica brasileira, ela é o que diferencia, querendo ou não, sempre foi formadora de goleiro, né? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer sempre é tentar somar. A gente não pode esquecer o que foi feito no passado e falar que não serve. Não, a gente tem que trazer o que foi feito e casar com o que está sendo atualizado. João, valeu, meu irmão. Obrigado, eu. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado, eu. Seu tempo. Sei que o assunto ficou aquela coisa mais pesada, né? Não, às vezes muito técnico, mas é legal para entender um pouquinho do que a gente faz, do que a gente pensa também. E sempre que precisar, estou à disposição também. Se for para resenha também, a gente precisa trazer o Gui junto, né? O Gui, o Rodrigo, vocês aí gostam bastante também. Qualquer dia a gente reúne essa galera. Com certeza, aí. Com certeza. Só faz um programa de resenhas. Resenhas do Scout Brasil. Traz o Lucas Brando também, que gosta. Ixi, vai ser bravo. Também, esse tem bastante. Porra, bicho. João Gabriel Duarte com a gente obrigado, aqui, treinador gente, de goleiros do 17 do 20 do Scout Brasil, no Por Trás das Traves dessa terça-feira, que foi por baixo das traves, né? Exatamente. Não foi por trás das traves, foi por baixo das traves, mas muito certeza. Legal o papo, espero que vocês tenham gostado também. Se não curtiu, curta, ou se não é inscrito no canal, inscreva-se e também ative as notificações. A gente volta na terça-feira que vem com mais um Por Trás das Traves, tá bom? Grande abraço, até mais.